número 10. E aqui está, como diz lá, e sempre eu falo, né? Nós estamos dando créditos ao nosso pastor Raifran Batista, que é o autor deste livro, um dos livros que fala sobre o cremos da Assembleia de Deus. Então estamos no artigo 10, que diz assim: nós fomos até o artigo, ou seja, até o ponto número 5 na quarta passada, e nós vamos agora tentar chegar até alguns ainda, né? Enfim, mas eu vou só ler aqui o que diz o cremos do artigo número 10. Cremos na necessidade... Eu passando aqui vai, né? Tá. A igreja pode repetir comigo? 1, 2, 3. Cremos na necessidade e na possibilidade que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, 14, 1 Pedro 1, 15. Aí diz a observação: essa doutrina está presente em todas as partes da Bíblia. Eu vou só passando aqui. Número 1, os sentidos bíblicos da palavra santidade. Kadosh em hebraico e Hagios no grego. Número 2, os dois principais aspectos da santidade. Quais são os dois? Aspecto externo. Aí falamos que no aspecto externo fala sobre objetos, pessoas que são reconhecidas como santos. Exemplos, aí tem o sábado, o altar, o tabernáculo, as vestes, o jejum, a casa, o campo, o povo, a congregação, os sacerdotes. Tá. No aspecto interno, a ideia de santidade no aspecto interno fala transcende o conceito meramente externo ou ritual. Aí vai para Levítico, que já vai falar da parte interna do ser humano. Número 3, a natureza teológica e a abrangência da santificação. Santificação é uma obra da graça de Deus na vida do homem. Somente pela graça de Deus é possível a um ser humano experimentar a santificação. Ou seja, não tem como, com o meu intelecto, com a minha força, eu me tornar santo. Mas eu não tenho que me esforçar, claro, mas na dependência do Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Aí vem separação, no sentido de santificação, dedicação. Santificação inclui também a separação de, né? Letra A, santificação, tem como significado principal separação para uso exclusivo. Aí letra B já é diferente um pouquinho. Santificação inclui também a separação de, ou seja, acentuando-se o fato de que nós cristãos fomos separados do pecado, do mundo, das coisas que são inerentes ao mundo, inerentes ao pecado. Fomos separados ou seja, desse tipo de situação. Letra C, purificação. Como Israel no Antigo Testamento, aí tem as referências aqui, como Deus mandou ou exigiu que Israel seja separado ou santificado. Aí ele vem para o Novo Testamento dizendo que o cristão no Novo Testamento é purificado, ou seja, limpo, para um sacerdócio espiritual. Letra D, né? Faltou a D. Consagração no sentido de viver uma vida santa e justa. Foi o que a missionária disse ainda há pouco, que é essencial nós termos santidade. A número 4, os tempos envolvidos no processo da santificação. Primeiro tempo, santificação no passado,
segundo tempo no presente e terceiro tempo no futuro. Os 3 tempos da santificação na vida de uma pessoa regenerada pode ser considerado dessa forma aqui, ó. No passado, instantâneo, já foi feito uma vez, né? O texto fala que uma vez em Cristo, o crente é santo desde o momento da sua conversão. Ele se torna santo pelos méritos de Cristo. É aquela tal situação. A pessoa pode ser a pior índole que possa existir, mas no momento em que diz, eu quero aceitar Cristo como meu Salvador e receber a oração, naquele momento ele se torna santo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Se ele acabar bem ali, no mesmo momento, ele por uma situação morrer, ele já está santo, amém? Agora, se ele não morrer, tem o processo, que aí a gente vai para letra, ou ponto 2, que é a santificação no presente, ou seja, é progressiva. Em Tessalonicenses 5:23, o cristão que busca a santificação vai assimilando o quê? A vontade de Deus no seu dia a dia. É o processo contínuo, diário, de crescimento e vitória sobre o pecado. Aí sim, é aquele que aceitou a Jesus, ele foi santo, porém, ele tem uma vida contínua. Então ele tem que ir observando o que diz a Bíblia, guardando a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor diz que não pode, não pode. Aquilo que o Senhor diz que pode, pode. Aquilo que o Senhor diz que é para a gente buscar, a gente tem que buscar. Isto é conhecendo a palavra no seu dia a dia e tendo vitória dia a dia sobre o pecado. E número 3, que é no futuro, santificação no futuro final. Hebreus 12, 22, 24 fala da glorificação, quando o crente receberá o quê? Um corpo glorioso e estará liberto de uma vez por todas do pecado. Em vermelho, a observação: fomos santificados na conversão, estamos sendo santificados no dia a dia e seremos perfeitamente santificados na glorificação. Isso é uma citação de John Stott, escritor, teólogo cristão. Aí nós paramos no 5, mas com o seu conteúdo, né? Modos da santificação apresentados aonde? Na Bíblia Sagrada. Posicional e instantânea, 1 Coríntios 6:11. Prática e progressiva, Hebreus 12:14. É como que nós estivéssemos agora detalhando o que acabamos de falar no número 4. Posicional e instantânea, identificação com a morte de Jesus Cristo, morte e ressurreição de Cristo, Romanos 6:6. E a prática e progressiva, que é voluntária, isto é, dia a dia. Por quê? Porque eu posso ler o que diz a Bíblia, ler o que Jesus manda através da palavra e não obedecer. Mas se eu não obedecer, a irmã Raquel disse agora, adquire o quê? Maldição. E quem obedece? Bênção. Amém? Vamos lá. Aí a partir de agora a gente começa a ministração de hoje. Número 6, toda a igreja nos 3. Mais uma vez. Aqui não se fala de agente secreto. Agentes quer dizer personagens que promovem a santificação. Vamos lá. Quem são eles? Alguém pode arriscar ele? O Espírito Santo? E quem mais? Quem são os agentes da santificação? Quem? O Pai, o Filho e quem mais? Vocês estão afiados mesmo, né? Vamos lá. O Pai é agente da santificação. Vamos lá, 1, 2, 3. Ele e ele é a fonte. O que ele planeja? Ele planeja a santificação, ele chama para a santificação e ele é a fonte da santificação. Levíticos capítulo 20. Quem vai ler rapidinho aí, verso 6? Levíticos
capítulo 20, verso 6 e 27, e o verso 7. Rapidão, rapidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a 5, nós fizemos a leitura, a primeira leitura, né? É rápido, igreja. Agora o pastor Amadeu falou que a igreja da base é top. Vamos lá. Cadê? Levíticos, capítulo 20, verso 6. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tu vê o 6, 20, verso 6, verso 6, né? E o 7. Porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês. É outra tradução, ele está lendo uma tradução mais atualizada. A outra tradução, como é que diz aí? Vamos lá? Quem tem outra tradução? Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, ele muda um pouquinho só a versão, mas é o que está dizendo aí, ó. Consagração no sentido de santificação. Quando eu me santifico, eu estou me consagrando a Deus como pessoa. Agora nós não lemos lá que no Antigo Testamento, externo, né? Pessoas no externo. Porém, no verso 6, o Senhor está falando que aquele que busca, no 5 vai explicar que aqueles que buscam adivinhos, aqueles que buscam ocultismo, aí o Senhor está dizendo, aqueles que buscam, eu vou lá, eu vou me vingar, vou fazer isso. Por quê? Porque o Senhor trata isso como prostituição. Viu? Por quê? Porque Deus, Ele sempre trata o relacionamento dele, escutem isso, Deus sempre trata o relacionamento dele com a igreja ou com o seu povo como um relacionamento conjugal. Então, quando há um desvio, ele trata como prostituição. Ficou entendido? É por isso que ele diz isso. Aí vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. A vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Amém? Então ele está falando do mesmo assunto. Mesmo assunto. Veja que aqui ele está falando do corpo. Israel era dos ídolos, do ocultismo. Então, tanto as práticas religiosas que não agradam a Deus, quanto a prostituição de fato não agradam ao Senhor. Por isso que ele chama para a santificação. Então o Pai, mais uma vez, o Pai, Ele é o agente da santificação, Ele planeja, Ele chama, Ele é a fonte. Vamos lá. Na Bíblia, a relação com o seu povo frequentemente descrita como uma aliança matrimonial. E agora, quem mais? O Filho é agente da santificação. O que o Filho faz? Ele? O que mais? Ele é o que Deus faz, o Pai? Ele planeja, Ele chama, Ele é a fonte. E o que o Filho faz? Santifica, fundamenta, Ele é ou seja, é através dele. Glória a Deus, muito bem. Hebreus 13:12. Isso também Jesus santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade, da porta. João 17:19. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. E o Espírito Santo é o agente da santificação também. O que ele faz? Mais uma vez.
O Espírito Santo é o agente divino que produz a santificação interna na vida do cristão. O Pai, o que o Pai faz? Planeja, o que mais? E o que mais? Ele é a fonte. O Filho? Ele santifica, fundamenta, e ele é quem? Ele é o meio, através dele. Mas o Espírito Santo faz o quê? Aplica. Deu para entender? Vamos só uma palavra por cada um deles. O Pai planeja, o Filho é o meio e o Espírito aplica. Glória a Deus. Quem vai ler? Romanos 15, 16. Leia, meu chefe. Para que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificado pelo Espírito Santo. Muito bem, ele está falando de quem? Dos gentios. Dos gentios. Outra passagem. 2 Tessalonicenses 2, quem vai ler? Quando vocês olharem aqui, já vai procurando, gente. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 1 Coríntios 6, 11 a gente já leu, né? Deu para entender que não é só para Israel isso aí, é para nós que éramos gentios também? Sim ou não? Amém. Então o Espírito é Ele que aplica a santificação. Vamos lá, vamos ver até quantos dá. São 10, né? 1, 2, 3. Glória a Deus. Meios. Ainda agora a gente falou que Jesus Cristo é o meio e que o Espírito Santo aplica. Agora tem os meios pelos quais o Espírito Santo faz o quê? Aplica, né? Vamos lá. Primeiro meio da santificação. O sangue de Cristo. Às vezes a gente, missionária Raquel, às vezes a pessoa, por que não põe aí o sangue de Jesus? Por quê? Você quer uma curiosidade? Por que ao invés de estar o sangue de Jesus, está o sangue de Cristo? Pode ser o sangue de Jesus Cristo, porque se não tiver o Cristo, pode ser qualquer Jesus. O Cristo é o enviado de Deus. Ficou claro? Então, porque muitos, até na época de Jesus tinha muitos Jesus, tinha até um que era Jesus Barsabás, né? Quem encontrou Hebreus 10, 10, todo mundo sabe, né? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Mas ele estava falando da carne, o corpo era o sacrifício, o sangue derramado. Primeira carta de João 1,7. E de Jesus Cristo nos purifica de todo. O que é purificar de todo pecado? Em uma palavra, purificar de todo pecado. Em uma palavra, santificação ou santidade. Muito bem. Outro, letra B. Qual é o outro meio? O primeiro meio é o sangue de Cristo. E assim, o segundo meio, letra B. A oração. Sem oração, 1 Timóteo 4,5, 1 Tessalonicenses 5,17. Se a oração, vamos lá, só 1 Timóteo 4,5, para a gente ganhar tempo, vamos. 1 Timóteo 4,5. Diz assim, show, irmão.
porque a santificação pela palavra de Deus e pela oração. Bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que vocês têm seguido. Só nesse versículo aí, ele está falando da palavra, da oração, e ele está dizendo que fazendo isso, serás o quê? Bom ministro. Não pode ser bom ministro sem este meio de santificação que é a oração. Agora, se a oração pode santificar, aqui é lá em Tessalonicenses 5,17, né? Se a oração pode santificar até um determinado alimento, o que ela será capaz, ou seja, ela, a oração, de fazer na vida de um cristão comprometido com Deus? É porque a referência de alimento é consagração de alimento, tá bom? Então, ora, se o alimento é santificado pela oração, imagine um crente, um servo, um homem, uma mulher comprometido com Deus, aí que a oração vai santificar. E eu ouvi dizer que a irmã Sueli é de orar, glória a Deus. Letra C, outro meio de santificação, a palavra de Deus, João 17:17. Santifica. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica na verdade. E quem é a verdade? A palavra. E Salmo 119, verso 9, quem sabe? Não. Como santificará, como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra. Segundo a então, tua palavra. Duas referências já é o suficiente para formar uma doutrina. Então, a palavra é um meio de santificação. Outro. Qual outro meio? A fé. Atos 15, verso 9 e Hebreus 11, 6. Rapidão. A fé também é um meio de santificação. Sem fé Hebreus 11, 6. Sem fé se é impossível agradar a Deus, está dito, né? E o outro? 15:9 de Atos. 15:9. Cadê? E não estabeleceu distinção alguma entre vós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Purificando o coração por meio da fé. Aí coração aqui fala de alma, coração fala de intelecto, coração fala da sede da alma, coração. Então como é que eu purifico o meu coração, alma? Como é que eu purifico o meu coração, caminho, coração? Através da fé. Número 8. Atitudes que, o quê? Vocês viram que houve um erro ortográfico aí. É ortográfico, Michael? Digitação, é? Perdoe, vosso pastor. Atitudes que foi até 1h ontem. Já estava com sono. Atitudes que expressam uma vida de... E eu faço aqui, abro um parênteses e pergunto: quem quer continuar santificando, dê um glória a Deus mais alto que você puder. Por quê? Porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Primeira atitude que expressa o quê? Que expressa o quê? Está muito rápido, né? Vamos lá, vamos voltar. Cadê, meu nobre? Por que não voltou? Está aqui. Vamos lá, igreja, para não esquecer. 1, 2, 3. É porque na hora que for apertar no R, aí apareceu RT, tá? Que expressa o quê? Uma vida de
Qual a primeira atitude? Andar na... O que diz lá João? 1 João 1,7. Olha, gente, escute bem. Vocês viram que o primeiro meio é o sangue de Cristo. E aqui está dizendo, se nós andarmos na luz, como Ele andou na luz, temos o quê? E você sabe que João foi o profeta do amor. Olha a conexão. O sangue vai purificar. Mas eu tenho que andar e ter comunhão, como ele andou na luz, e ter comunhão. E vocês sabem que esse I, o que é esse I mesmo aí, gente? Cadê os... Eu estou me referindo à missionária, porque se você sabe que a missionária conhece. É um verbo de ligação, é? É esse I? Não, me diga então o que é. Uma conjunção. Se não tiver essa conjunção, e então é um condicional, né? Você entendeu? Então eu tenho que fazer isso aqui, porque senão não acontece isso aqui. Eu tenho que andar na luz, como ele andou, ele quem? Jesus, e ter comunhão uns com os outros, porque senão o sangue de Jesus Cristo não me purificará de todo pecado. Então é uma dependência. Vamos lá, 1 João 7, né? Andar na luz. Letra B. Fugir de quê? Você viu que tem uma conexão aqui agora, que ele diz que é para não se prostituir e tal, tanto na religiosidade como no corpo. Então, letra B, prostituição. Aí aquela mesma de Tessalonicenses 4, 3-8, né? Fugir da prostituição e tal. Vamos lá. Letra C. 1, 2, 3. Purificar-se. 1 João 3, 3. Quem vai lá? 1 João 3, 3. Micaías, com aquela voz mais forte aí, vamos lá? E assim mesmo se purificar todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Micaías, só para ficar entendido, lê o 2 aí, por favor. 3, 2. Porque ele está dando uma sequência aqui, né? E assim se purificar dessas coisas. Que coisas? Vê aí o 2. Aquele que deseja essas coisas. Que coisas? Ver como ele é. Quem tem desejo de ver como ele. E o que significa isso? Ver como ele é? Ser arrebatado, né? Ser arrebatado. Se eu tenho desejo de ver como ele é, que são essas coisas do versículo 2, aí ele diz o quê? Purifica-se a si mesmo. Glória a Jesus. Letra D. Letra D. Letra D. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Eu boto bem grandão que é para todo mundo ver. 1, 2, 3. Mortificar o quê? Pelo amor de Deus, não entenda-se que é para não trabalhar mais, que é para não é esse tipo de obra. Esse tipo de obra pode fazer, pode estar viva. Então o que é? 8:13 de Romanos. Que obras são essas do corpo? Que é para matar, para fazer morrer. Mortificar.
Se eu caminhar para onde? Para a carne. Obra da carne. E aí quando você vai lá para a obra da carne, sabe o que é, né? Essas coisas que tem que se mortificar. Ira e tal, e não sei o que mais, e não sei, as obras da carne, está lá, né? E tudo isso aí, é muito, é mais de 17. Letra E. Considerar-se para o pecado. Vamos lá? Quem vai ler Romanos 6,11? Glória a Jesus, ó. É por isso que a igreja não pode estar calada, tem que mostrar que está viva para Cristo, viva para Deus, viva para o reino, mas para o pecado, mortos. Considere-se morto. Mas ó, como não vai demorar muito, já está mais uns 10 minutinhos. Morto para o pecado, gente. Irmão Manuel, o daqui, como é? Manuel Moraes. Manuel Moraes. O que significa isso, Manuel Moraes? Morto para o pecado. Considerar-se. Não é que a gente está morto, mas considerar-se. Faz de conta que eu estou. O pecado está bem ali, eu estou. Não, eu estou morto. Ele está ali, mas eu estou morto. Morto vai olhar pecado. Morto peca. Morto tem desejo pecaminoso. Morto tem ira. Morto tem contenda. Já morreu. Todas essas coisas que geram pecado. Não está morto, não. Exatamente aí. Tu entendeu, Manel? Não está morto. Se tu vê alguém brigando por aí, ó, está vivo para o pecado. Vivinho. Adão desceu da cruz, veio de lá com tudo e encarnou nele. Vamos lá, letra F. E agora toda a igreja junto, 1, 2, 3. Oferecer-se para quem? Romanos 6,13. Mesmo? Deixa aberto a Bíblia. Como é que diz aí 6,13? Rapaz, como é que esse negócio aí é forte? Oferecer-se a Deus como que é aí, Micaías? Como instrumento de quê? Ah, meu irmão, o negócio aqui é forte. O crente como instrumento de justiça. Aqui ninguém quer saber o que está acontecendo em outras esferas, mas o crente tem que ser instrumento de justiça. E isso aí está lá em 13 de 1 Coríntios, que o amor não folga, ou seja, não se alegra, não se regozija com a injustiça, pelo contrário, é com a justiça. Quem dá um glória a Deus? Letra G e último. Você sabe do que nós estamos falando mesmo? Você sabe? Está lembrando? O que é isso aqui? A, B, C, D, E, F, G. É o quê? Não é isso que eu estou perguntando, não. Calma. Todas essas letras aí que nós estamos dizendo, cada um desses tópicos, significa o quê que nós falamos lá? Como é, irmã? Quem está falando? Ah, irmã Marília, porque está lá atrás. São atitudes que expressam uma vida de santidade. Não esqueça disso. Essas atitudes que fazem com que nós sejamos vistos como pessoas que temos santidade. Ser cheio do
Efésios 5,18, todos sabem, né? 1, 2, 3. E não, mas enchei-vos do Espírito. Somos a vasilha, vamos nos encher do Espírito. É possível, pastor? Claro, se a Bíblia está mandando. Número 9. Por que Deus orienta? Olha, de novo uma falha técnica aqui, ó. Por que Deus orienta seus filhos a serem santos? Por quê? Por quê? Por quê? Quem foi que leu? Sede santos? Então, ó, tá aqui, tá intuitivo, ó. Porque Deus orienta seus filhos a serem santos. Por quê? Vamos lá, todo mundo, 2, 3. Porque Ele é. Número 2. E número 3. Então Deus tem argumentos. Ele orienta que nós sejamos santos. Primeiro, porque Ele é santo. Segundo, porque nos chamou para a santidade. Terceiro, porque somos templo do Espírito Santo. Ora, se eu sou o templo do Espírito Santo, não tem outro jeito, tem que ser santo. 10 e último. Qual é a relação entre discípulos e santificação? É o último. Depois que nós já vimos todos esses pontos aí, 9 pontos sobre a santificação. Eu sou um discípulo, você é um discípulo ou uma discípula. Mas tem uma relação entre nós e a santificação. Comunhão, né? Muito bem, vamos lá. Toda a igreja, 1, 2, 3. Porque sem. Como é que diz lá? Hebreus 12, 14. Vamos lá, vamos ler, que é o último versículo. Olha aí, viu? Missionária, afiada aí, viu? Seguir o quê? Seguir a paz com todos. Pastor, esse todos aí, é todos mesmo? O que o senhor acha, irmão Ademar? É todos, né? Até com o inimigo. Não, porque pode ser que alguém pense, não, eu só tenho paz com aquele que tem paz comigo. Pode até ser crente, mas se não tiver paz comigo, cada um no seu quadrado. É assim, é? Como é que está dizendo aí? Seguir a paz com... E o que mais? Por quê? Se eu não tiver santificação, ó, sem santificação, gente, isso aqui é a concordância entre o discípulo e a santificação. Eu tenho que estar santificado. Por quê? Porque sem santificação também é sem reino, também é sem Deus. E alguém quer ficar sem santificação, quer ficar sem reino e quer ficar sem Deus? Quem quer ficar com o reino dos céus aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, essa palavra é para nós, não é só para a igreja. A igreja constitui-se do pastor a todos os membros da igreja. É para nós. Cada uma dessas doutrinas é para nós absorvermos, é para nós colocarmos em prática na nossa vida. Não pode ficar só no conhecimento, porque senão fica como história. Temos que colocar em prática. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus comigo? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vinda para a casa do Senhor. É importante você participar do culto de ensino, tá bom?